Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre Bach. Bach é uma das melhores obras para mim, óbvio, é a minha opinião e eu vou desenvolvê-la para vocês, para que vocês entendam o meu ponto de vista e o porquê eu amo tanto essa obra. Vou logo dizendo, ela não é perfeita, não é a melhor obra do mundo, mas ela tem o seu diferencial que é extraordinário. Ela me dá, como posso dizer, um sentimento agradável toda vez que eu assisto. Reassisto e reassisto de novo. Por quê? Porque foi graças a ela que eu tive um foco maior sobre lutas. Foi por causa dela que eu comecei a treinar pesado, pesado mesmo, ao ponto de fazer os meus ossos estralarem de tanta dor. Mas eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Vai me causar problemas no futuro? Provavelmente. Mas a força que eu tô ganhando, os socos que eu tô dando agora, eles estão bem melhor. Meus punhos estão mais firmes, eu tenho mais confiança em mim mesmo. No quesito luta. Bom, eu vou explicar o porquê que eu gosto tanto dessa obra, baseado na minha experiência de vida com o mesmo. O Bach, ele tem um diferencial importante, por quê? Porque ele não é uma obra que você pode aproveitar dela se você assistir numa paulada só. Você assiste, presta atenção, sem prestar muita atenção, você vai dizer que é só um anime genérico de luta qualquer. E bom, não é. Ele é um anime bem, bem filosófico, por assim dizer. Algo que mexe realmente aqui e aqui, no seu coração. Porque só na primeira parte você tem um desenvolvimento emocional muito grande. O Bach com a mãe, o Bach com o pai, o Bach com Yasha Zaru, o Bach com a... como é que é o nome? Com o tio dele nas montanhas, o Bach com Yuri Charkovsky, eu acho que é o nome dele, com Hanayama. Ele tem um desenvolvimento muito profundo com esses personagens. E no decorrer do anime, ele vai se aproximando cada vez mais. Eu acho que o único que fica meio de lado, os únicos, aliás, que fica meio de nada aí é o Yasha Zaru, o tio dele, que aparece só lá pra frente, quando ele fica bem doente, que ele vai se tratar, e o Yuri, que eu acho que ele nunca mais apareceu na série. Eu acho que ele ficou só na primeira temporada pra nunca mais. Bom, ele teve o seu papel para desenvolver a força do Bach, o jeito que o Bach luta, o jeito que ele vê o mundo. E com isso ele foi desenvolvendo a sua força, a sua mentalidade para cima. Vamos lá, vou tentar pontuar algumas coisas que eu lembro, que eu não tô com roteiro aqui, então eu vou só no gogó, como já diria alguns. Bom, Bach, na primeira luta que eu lembro, é dele contra os marginais lá, eu acho que é o primeiro, acho não, é o primeiro episódio do anime Grappler Bach. E ali você já tem uma pequena demonstração da força do Bach. Ele consegue derrotar 30 ou 33 dos 100 marginais. Ele lutando com 13 anos contra 100 malucos armados com porrete, bastão de ferro, faca, eu acho que tinha katana também. Até que o Bach aponta assim na cara, o cara já solta, ele já dá um matolão na cabeça dele. Então ele consegue derrotar 33. No final da luta, ela não é tão importante assim. Ela é feita mais para demonstração do personagem, da força do personagem, que ele já não é tão fraco. E com isso ele vai se desenvolvendo. Ele depois de acordar, ele pensa, mano, meu pai derrotaria esse 100 numa facilidade sensacional. E você já vê que ele já tem uma admiração pelo pai dele. Ele passa a realmente ter raiva do pai dele quando ele mata o Yasha Zaru, se eu não estiver enganado. Quando ele mata o Yasha Zaru, que foi um companheiro de treino pro Bach, para um desenvolvimento mental e espiritual do Bach, tanto é que ele foca nisso na sua força física. Bom, andando um pouquinho mais, ele luta contra o Yuri, que ele luta o boxe com o Yuri, só que o Yuri, ele tá num nível completamente diferente, ele tá no nível acima do Bach naquele momento. Ele derrota o Bach com uma facilidade, uma certa facilidade, tanto é que eles só vão lutar lá pro
pro final da luta, e nem uma luta, é um treino. Então eles vão se desenvolvendo a partir disso. Quando ele luta com o Bak percebe que realmente perdeu, ele dá um jeito de subir pra montanha. Vai pra montanha, ele abandona toda a tecnologia de treinamento, que ele fala que não funciona, e naquele momento realmente não estava funcionando para ele. Se ele focasse somente naquilo, ele realmente não ia se desenvolver. Tanto é que ele vai pra montanha e ele começa a comer, mano. Pensa no bicho que come. Ele comeu pra caramba. Aí ele pega uns halter, um supino e começa a treinar pesado, pesado mesmo. Começa a bater em aro com soco, com a canela. Começa a correr na montanha com aquelas mochilas cheias de pedra. E nesse momento ele vai desenvolvendo sua força. Sua força física, no caso, não é a mental ainda. A mental ele começa a desenvolver para ter uma habilidade, que é a endorfina no cérebro, que ele pula de uma montanha. Não é uma montanha, um penhasco aquilo ali, era a morte certa. Ele bate duas pedras até ele ter certeza do que ele quer fazer e ele consegue chegar vivo ao final. Aí ele começa a pegar confiança, falar, agora é a hora do momento de eu treinar uma luta real, uma luta de vida ou morte, que é a primeira luta contra o Yashazaru. Nessa luta contra o Yashazaru, de ter um desenvolvimento do Baki, um desenvolvimento pessoal do Baki muito grande. Que ele começa a lutar com o Yashazaru e ele começa a perder. Depois de todo o treino que ele fez. O bicho passou treinando, monstro. Pra nós, meros mortais. Ele era um monstro, ele não tinha quem batesse de frente ali com ele. Naquele momento. Até mostrando, então, não teria quem batesse de frente com ele. Aí ele luta contra o Yasha. Aquela luta, o Yasha tava amassando ele. O Baki tentava bater de todo jeito, em cima, embaixo, dava chute no testículo, soco na nuca, dedada no olho, furou até o olho do Yasha. Ele tenta atacar aquele olho ali com toda a sua força, tanto é que esse é o meio que ele derrota ele. Mas até ali o Yasha tava amassando ele com o tipo de luta que ele fazia. Tanto é que o Yasha ele faz um movimento que o Baki fez no Yuri, que é subir aqui e começar a martelar de soco. Aí chega um momento que o Yasha pega o Baki e tenta arrancar a mandíbula dele dos dentes. O Baki consegue se livrar e consegue vencer a luta. Eu vou dar só um resumo do resumo mesmo, que é para você sentir a emoção assistindo por você. Porque o meu objetivo aqui é levar vocês para o anime. Contar minha experiência, o que eu sinto com o anime Baki, para que vocês mesmos tenham os seus próprios sentimentos quanto a isso. Esse é um dos motivos para assistir. Ele dá muita emoção, ele pega você de surpresa em vários momentos. As lutas eles são mais emblemáticas do que propriamente de lutas. E cada luta que o Baki faz, ela causa desenvolvimento pessoal nele. Tanto é que antes da luta do pai dele, um pouco antes, eu acho que é na saga do... quando o Hetsu tá lutando boxe. Mas esse é bem mais pra frente. Quando o Hetsu tá lutando boxe, ele não quer mais tanto lutar. Ele quer lutar sim. Mas ele não vê tanto aquele ódio contra o pai dele quanto ele tinha antes. Ele começa a se acalmar, começa a ficar mais calmo, por assim dizer, não quer tanta luta. Tanto é que ele briga pouquíssimas vezes. Depois do torneio Haita, eu acho. Eu acho que ele luta contra... Não, eu acho que ele luta 3 vezes. Até essa luta, deixa eu ver. Luta contra o Oliver. Depois ele vem, luta contra o Pico. Depois disso, ele luta contra o... Tem um carinha lá, mano, esqueci o nome dele, velho, que é uma luta sensacional também. Ela tem muito peso. Que é o cara que tem uma tatuagem de 3 dragões nas costas, ou é uma hidra. E aí sim
ele vai enfrentar o pai dele. Aí sim, eu acho. Se eu não estiver enganado, é isso. Que antes ele não luta com mais ninguém. São 3 lutas, pelo que eu tô me lembrando. Ele vai de individual, enquanto o resto tá tudo lá martelando. A gente pensa que é só anime de luta isso, luta aquilo. E realmente, pra nós, artistas marciais, a luta ela é essencial para nossa vida. Ela é tudo. Claro, tem algumas pessoas que luta mais por esporte, por manter a vida saudável, não sei o que, fazer realmente pela saúde. No meu caso, eu não luto por saúde, eu luto para me manter mais forte e ficar mais forte, para caso alguém vier lutar comigo, eu ter poder e força para destruir aquele oponente. Bom, voltando ao anime, eu falei da luta contra o Yasha. Aí depois de um tempo, depois que o Baki derrota o Yasha, depois de um tempo ele vai lutar contra o Hanayama. Mas o Hanayama ele é apresentado como um cara muito forte. E ele só tem 15 anos. Ele tem um grip que ele aperta os braços do cara e estoura, mano. É um absurdo, velho. É muito bom esses absurdos de Baki. Desculpa o cachorro. Mas é um absurdo. É um absurdo tão grande naquela luta que você fica assustado. Fala, caraca, mano, o moleque consegue estourar um braço de alguém. E o Baki vai enfrentar ele pessoalmente. O Baki dá só um chute. Ele consegue fazer o Hanayama ajoelhar, mano. Aí depois acontece umas coisinhas lá que eu não tô com memória pra isso. Acontece umas coisinhas e o Baki sai fora. E o Hanayama fica bravo demais, mano. Ele joga uma mesa, eu acho, do andar que ele tá, mano, cai em cima de um carro, negócio. Aí ele desce, destrói um carro da polícia, é do grupo dele. Negócio muito bom. Aí ele vai ter a luta contra o Baki. Depois de um tempo, desenvolvimento, ele vai lutar contra o Baki num prédio. Eu acho que é o penúltimo, é o último andar. Que eles vão lutar no mano a mano. Agora, uma luta real. Mano, e o Hanayama começa amassando o Baki. Nossa, velho. Dá soco em cima, dá soco embaixo. O Baki quase não tem o que fazer ali. Mas é muito boa aquela luta. Ela traz um desenvolvimento no caráter do Baki a mais. Ele aprende a respeitar mais. Depois que o Baki vence aquela luta, o Hanayama se torna meio que um irmão mais velho, um conselheiro para ele nas suas lutas posteriores. E eu só vou citar 3, que é a do Yasha, que é uma das mais importantes, a do Hanayama, e agora essa que eu vou contar, que é a dele contra o Yujiro. A preparação dessa luta, ela é muito boa. Por quê? Porque ela tem um acontecimento inédito na vida do Baki, que ele vê alguém morrendo de verdade. Que no caso é o Yasha Zaru. Vê alguém morto, por assim dizer. Morrendo, não tá morto. Não, já tá morto. Aí o Yujiro pega a cabeça do Yasha Zaru, apresenta ao Baki. O Baki estoura de raiva e o Yujiro dá um chute na cabeça daquele macaco, explode. Explode a cabeça do macaco em cima do Baki. O Baki fica todo sujo. Aí o Baki pega os dentes com sinal de respeito ao Yasha Zaru, como parte da memória dele, e come os dentes daquele macaco. Não que ele fosse ficar mais forte, ele não fica mais forte por causa que comeu os dentes, tá? Não é um poder assim, não é transferível o poder. Ele come por sinal de respeito, porque o pai dele matou ele sem respeito, então ele comeu os dentes dele, que foi a única coisa que sobrou depois do chute. Ele come aqueles dentes com um sinal de respeito, porque depois o Yujiro vai explicar. Tudo que você mata, você tem que comer. Coma com respeito, agradeça pelo alimento que você tem, que você caçou, colocou na sua mesa. E mesmo se você não tiver caçado com um pedaço de carne que você comprou no mercado, você tem que agradecer aos produtores que avaliaram aquela carne, aos criadores de gado, ao próprio gado. Eu acho que ele não. Eu acho que ele não fala, mas ele fala que tem que agradecer ao Criador. Eu acredito que esteja falando de Deus, mas eu não tenho certeza, tá? Então, dessa última parte vocês cortam e só vai até a parte do gado. Porque eu não tô lembrado. O Yujiro não, não parece a crer em Deus, né? Então, pode ser
uma parte aí que eu tenho encontrado no vídeo, porque eu assisto mais no YouTube, mais o espanhol, e eu não sou tão fluente, não sou tão bom em espanhol e inglês, então pode ter um erro de tradução que eu encontrei. Mas, voltando ao assunto, o Bach fica estressado, ele fica bravo e caminha para a luta dele contra o Yujiro finalmente. Bom, nesse vídeo aqui, se você chegou aqui, meus parabéns por me aturar, porque, bem, sou muito chato, mas segura aí que tem umas informações bem legais daqui pra frente, até o final do vídeo. Tá acabando já, não se preocupa não. Já aguentou até aqui, quer que é mais 5 minutos? Bom, a preparação do Bach é de 12 horas, o aquecimento dele de 12 horas. Ele começa a correr, treina, aí chega o tio dele, chega uma pá de gente lá pra ver a luta dele. Ele começa a treinar com o Yuri e com o Hanayama durante 12 horas. Só lutando, o Yuri com toda a velocidade que ele tinha depois de se tornar peso pesado, né? Ele começa a soco e não acerta um no Bach. E o Bach tava com peso, ele não foi mostrar, mas ele tava com peso ainda. Aí ele vai lutar contra o Hanayama. O Hanayama, ele segura, ele tanca literalmente com o estômago, ele segura aqui nas posições. E ele fica tomando o soco do Hanayama todo o tempo. Mano, o Bach segurou todos, não sofreu com nenhum soco do Hanayama. Tanto é que ele dá um chute, um soco no Hanayama, que o Hanayama vai parar longe. Aí depois ele tira os pezinhos e volta no aquecimento dele. Todo mundo já estava cansado de treinar com ele e ele lá. Chega o Yujiro no helicóptero. Ah, tem uma luta do Gaia que ela é bem interessante. Eu acho melhor vocês assistirem do que eu falar. Porque se eu falar, mano, não vai ter tanta graça quanto assistir. Mas o Gaia apanhou do Yujiro e agora ele é um servente dele. Ele chega lá na luta e esse acontecimento é muito polêmico na fanbase do Bach. Se aconteceu, se foi hipérbole ou não, se foi uma mentira ou não do Yujiro. Que ele pega o punho dele, tá acontecendo um terremoto. E ele dá um soco no chão e o terremoto para. Isso eleva a força do mundo de Bach para um patamar acima. Se isso aconteceu, ou se foi uma hipérbole, porque até hoje não foi confirmado se foi uma hipérbole ou não. Tanto é que o criador, ele não confirma isso, mas ele também não desmente nem nega. Então fica nesse meio cinzenta aí, meio pardon, meio estranho. Com o decorrer da luta, o Bach aprendeu algumas técnicas e ele vai tentar usar isso contra o pai, só que é tudo inútil. É tudo inútil. E o Bach acaba perdendo essa luta. Mas ele perde muito feio, cara. Ele perde totalmente a força. Que o Yujiro ataca ele com um soco só e ele perde. A mãe dele entra no meio. Nossa, é um bagulho triste, velho. Bom, a mãe dele tenta lutar contra o Yujiro, só que não dá certo. Então, a luta se desenvolve a partir desse momento com a mãe do Bach lutando com o Yujiro. O Yujiro acaba matando a mãe do Bach. E nos últimos momentos dela ali, ela abraça o Bach, né, chorando em cima dele. Só que o Bach tá desacordado, ele não sabe que o Yujiro matou a mãe dele naquele momento. Então ele pega a mãe dele, depois de ele acordar, ele pega a mãe dele e sai andando pela cidade, velho, com a mãe dele morta nas costas. Depois tem um enterro. É um bagulho muito lindo. Bom, eu não vou dar muitas informações aqui, que eu quero que vocês leiam ou assistam o anime, o Bach. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, guerreiro. Bom, deixe seu like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui embaixo nos comentários e na descrição tem o link do método Fanart 3.0. Se você chegou até aqui, clica aí, dá uma força aqui pro seu irmão Henrique. Bom, até a próxima. Tchau, meus bem.